quando a gente se move para Romanos 4, e Paulo começa a usar, por exemplo, Abraão e Davi como exemplos de fé, quando nós estudamos um pouco a vida daqueles dois homens, a gente começa a entender o que Paulo quer destacar por fé aqui nesses versos 21 e 22. Abraão precisou ter renovado a sua fé, precisou ter renovado a sua aliança com Deus 5 vezes. Em Gênesis 15, enquanto Deus renova a sua aliança, Abraão cochila. Lembra? Os animais são partidos, Deus está passando no meio dos animais como fogo consumidor, e Abraão dorme. Abraão 2 vezes vai dizer que Sara, sua irmã, com medo de ser morto. Isso é exemplo de uma grande fé? De uma fé forte, vigorosa? Não. A fé de Abraão é a fé como a nossa fé aqui, muitas vezes vacilante, muitas vezes cansada, muitas vezes as mãos querendo como que descair, mas a gente continua colocando nossa confiança em Jesus, colocando nossa fé em Deus que vem a nós, em Jesus Cristo, porque fora de Deus em Cristo não há nenhuma esperança para a gente. Fora de Deus em Cristo só loucura, só morte, só inferno. Quando a gente estuda sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, especialmente no final do reinado dele, a gente fica chocado com a bagunça que virou a família dele, as brigas entre Amnon e Amnon estuprando Tamar, a passividade de Davi diante do fato, a vingança de Absalão, a revolta de Absalão, o final de Absalão, o lamento de Absalão, antes Betseba, não só o adultério de Betseba, mas a morte do marido dela, Urias, e os seus guarda-costas mais leais, estrangeiro. Esse homem, Davi, que nós celebramos ele cantando e recitando os seus salmos, ele também é exemplo de um homem cujo pecado não lhe foi imputado, como Paulo cita em Romanos capítulo 4. Então, a justiça de Deus vem por meio da fé. A única forma de nós recebermos essa graça que veio em Jesus Cristo é por meio da fé. E aí a gente vai avante, final do verso 22 e começo do verso 23. Paulo se move então do meio pelo qual a gente recebe a justiça para falar do alcance da justiça. Essa justiça não é mais circunscrita, ou essa justiça não está circunscrita apenas ao povo de Israel. Essa justiça é sem distinção dada para todos, o judeu e o gentio. O alvo aqui é lembrar que essa justiça é dada sem distinção étnica. Lembra que no Novo Testamento a fé de Israel se degenerou numa visão exclusivista de fé. Isto é, a graça só é dada para o Israel nacional, somente para aqueles que fazem parte do Israel nacional. Ainda havia a noção de que, para que o gentio, a maior parte de nós aqui, viesse a receber graça, ele teria que entrar em Israel. Agora Paulo desmonta completamente isso. Ele vai dizer que não há distinção para que pessoas venham a receber essa justiça, porque todos pecaram e estão destituídos da glória divina. Então, se toda a humanidade, judeus e gentios, poderosos, moralistas e religiosos, estão destituídos da glória de Deus, todo tipo de gente pode vir a receber essa justiça, e ele recebe essa justiça onde ele se encontra, no caso aqui, em Roma, a capital do Império. Então, se o meio pelo qual a justiça é recebida é a fé, o alcance dessa justiça agora é toda a etnia. A justiça não está circunscrita apenas agora a uma única etnia, no caso Israel. Agora todo homem, toda mulher, onde quer que esteja, ao ouvir de Jesus Cristo e colocar fé em Jesus Cristo, ele pode receber a justiça que vem de Deus para ele. E o todos pecaram aqui é basicamente um lembrete, um resumo de tudo que Paulo havia tratado antes, que nós já cobrimos muito rapidamente. Isso é, todo homem, toda mulher, ele pecou e foi cortado da glória de Deus. A expressão do verso 23, todos pecaram, aparece no final do verso 12 do capítulo 5, enquanto em 5:12, Paulo está dizendo que todos pecaram em Adão, isto é, quando Adão caiu, ele recebe o desprazer divino, recebe a ira divina, e na queda dele, todos nós caímos nele e herdamos não só o pecado, mas a condenação que foi posta sobre Adão. Aqui é lembrado que todos nós, como indivíduos, como pessoas,
também pecamos e fomos cortados da glória de Deus. Por isso nós precisamos desesperadamente dessa justiça, se a gente quer estar em paz com o Criador do universo, com o único Deus eterno, o único Deus verdadeiro. E aí Paulo chega ao coração da mensagem, versos 24, 25 e 26. Se você lembrar, no meio do verso 22, é dito que a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Por que nós somos, então, chamados a colocar fé só em Jesus? Segundo Paulo aqui, nós somos chamados a colocar fé em Jesus pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar, em favor e lugar dos piores pecadores. O que Cristo fez na cruz é tão magnífico, tão impressionante, que Paulo vai precisar servir de algumas analogias para tentar dar um vislumbre da gente do poder daquilo que Cristo fez na sua morte. E o paradoxo aqui é intencional. É na morte de Cristo que nós recebemos a justiça que vem de Deus. É por meio do sacrifício de Jesus é que nós somos, ao crer nele, estabelecidos como novos homens, novas mulheres. E o que Jesus oferece e garante para aquele que o recebe mediante a fé. Metade do verso 25 aí. Paulo vai usar então 3 ideias distintas para comunicar o que Jesus conquistou e ofereceu para aquele que tem fé nele. Primeiro, Paulo vai dizer que nós somos redimidos. Nós recebemos não só justificação por sua graça, mas redenção em Cristo Jesus. Vou deixar a justificação para o final, aquela que fecha toda a passagem. O que significa o fato de sermos redimidos em Cristo? Essa é uma imagem tirada do mercado de escravos. Roma, alguns vão dizer que talvez 1/4 ou 1/3 da população romana era composta de escravos. Era muito comum esbarrar com o mercado de escravos em Roma Antiga. A escravidão no mundo antigo não estava baseada em etnia, mas estava baseada em derrota do campo militar. Os gregos foram derrotados pelos romanos, se tornaram escravos dos romanos. Os loirinhos germanos da fronteira, ou os anglos na Bretanha, foram derrotados, eles eram capturados e vendidos em Roma como escravos. Alguns desses escravos não seriam redimidos, eles morreriam nas suas gaiolas à míngua ali, seriam deixados para morrer com doença e chuva, o tempo ali definhando. E o que nós éramos antes de recebermos Cristo? Nós éramos escravos do pecado, nós éramos servos do pecado. Nossa vontade tinha prazer em cometer o pecado, ela estava acoplada, escravizada ao pecado. Mas, ao crermos em Cristo Jesus, nós somos arrancados desse maldito mercado de escravos. Por que somente Cristo? Porque Ele é nosso Redentor. Ele nos comprou com o seu sangue do mercado de escravos. A passagem, Paulo vai dizer aqui que essa redenção, essa justiça, essa propiciação é pelo seu sangue. Por meio desse sacrifício horroroso, o Salvador sendo levantado na cruz, o eterno Filho de Deus sendo levantado na cruz, Deus derramando sangue na cruz, por meio desse sacrifício pavoroso, é que ao crermos nele nós somos resgatados do maldito mercado de escravos. Não só do pecado, mas também de Satanás. Nós que antes pertencíamos ao diabo, nós é que antes fazemos a vontade do diabo ao não crermos em Cristo, agora ao descansarmos em Cristo, pela redenção que há no sangue dele, nós agora não pertencemos mais a nós mesmos, ao nosso pecado, não pertencemos mais ao diabo, pertencemos agora exclusivamente a Jesus Cristo, pelo fato dele ter derramado sangue, ter, pelo seu sangue, nos redimido dentro da nossa escravidão ao pecado e a Satanás. Então, o primeiro ponto que Jesus faz na cruz, e por isso que a gente tem que afirmar que somente em Cristo a salvação, somente em Cristo a vida eterna, somente por meio de Jesus a gente tem comunhão com Deus, a gente pode desfrutar de amizade com Deus, é porque pelo seu sangue Ele nos redimiu, Ele nos comprou do mercado de escravos. Mas Ele fez mais. O texto continua falando agora do sacrifício para a propiciação. Paulo então se move da linguagem do mercado para a linguagem do templo. Já no Antigo Testamento, já em Gênesis, nós descobrimos que nossos primeiros pais, ao pecarem, se vestem de folhas, eles andavam nus no jardim, aí se vestem de folhas
e Deus rejeita essa vestimenta. Essa vestimenta não é agradável para Deus. Deus precisa revesti-los com um animal que foi sacrificado. Então, já no jardim, já a partir da queda dos nossos primeiros pais, Gênesis capítulo 3, nós já começamos a notar que é necessário derramamento de sangue para que Deus mesmo seja aplacado, a ira de Deus seja satisfeita. E aqui a gente entra no coração da afirmação somente em Cristo. Por que somente Cristo é suficiente para a nossa salvação? Por que somente Cristo é de fato o nosso único mediador? Porque o ser humano não tem como oferecer um sacrifício que satisfaça completamente o Deus eterno. Somente Deus pode satisfazer a si mesmo. Somente Deus pode aplacar a sua própria ira. E o que ocorre na cruz, isso é tirado, essa linguagem é tirada da linguagem do templo, do tabernáculo, é que Deus providenciou um sacrifício para satisfazer a si mesmo. Um sacrifício que a gente não podia oferecer, um sacrifício que a gente não tem como aplacar a Deus. Propiciação significa, então, que aquele Deus que era contra nós, por causa de Jesus Cristo recebido pela fé, agora é por nós. A ira foi removida. Deus está irado com quem não se abriga em Jesus Cristo, quem não corre para Jesus, para quem não confia em Jesus Cristo. Aqueles que confiam em Jesus Cristo foram, por assim dizer, cobertos pelo sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, então, removeu a ira de sobre aqueles pelos quais Cristo morreu. Lembra, no tabernáculo e no templo, era necessário que a pessoa em falta, a pessoa que cometeu uma iniquidade, uma transgressão, levasse uma ovelhinha sem mácula, pura, perfeita, para ser morta, sacrificada pelo sacerdote. E depois ela era aspergida com o sangue daquela ovelha que era queimada, totalmente destruída ali naquele altar. Qual era a noção que Deus gravou no povo de Israel no Antigo Testamento? Sem derramamento de sangue, sem sacrifício, e o sacrifício perfeito, a ira de Deus não pode ser satisfeita. Só que lembra, aqueles sacrifícios eram repetidos sempre, sempre. Havia a grande festa de Yom Kippur, a festa da expiação, uma vez por ano, em que aquele sacrifício era feito para toda a nação, para cobrir os pecados de toda a nação, porque é um sacrifício oferecido por seres humanos, ele só tinha valor pedagógico. Agora é dado um sacrifício que tem valor eterno. Por isso que nós afirmamos, baseado em Hebreus capítulo 9, que nós não precisamos de outro sacrifício. O sacrifício que Jesus, que é o eterno Filho de Deus e Deus de Deus, o sacrifício que ele oferece tem valor permanente, tem valor infinito. Aquele que é abrigado em Jesus tem todo o seu pecado perdoado. E não só isso, ele agora é coberto contra a ira de Deus. Em outras palavras, todo o nosso pecado, se a gente crê em Jesus, todo o nosso pecado do passado, do presente, mesmo do futuro, perdeu a capacidade de ofender a Deus. Todo o nosso pecado, para usar a linguagem de Miqueias, capítulo 10, foi jogado no mais profundo abismo e não ofende mais a Deus, porque nós somos cobertos com o sacrifício sangrento de Jesus. Nosso pecado foi propiciado na cruz e nós nos apropriamos dessa propiciação pela fé somente. Então Jesus nos arrancou do maldito mercado de escravos, Jesus cobriu a multidão dos nossos pecados, ele aplacou a ira de Deus contra o nosso pecado. Por isso, gente, é profundamente impróprio nós dizemos que Deus está irado com a igreja, ou Deus está irado com crentes. A ira foi removida. Deus está irado com quem não crê em Jesus, como a gente aprende em João 3,36. Mas a ira foi removida de sobre os cristãos. Nós não somos tratados mais como inimigos de Deus. Nós somos tratados agora como amigos de Deus. Nós somos tratados agora como filhos de Deus. Ainda que a gente aprende isso em Hebreus 12. Deus disciplina quem ama, essa disciplina é amorosa e não mais uma disciplina odiosa, uma disciplina que vem para vindicar a própria retidão e a justiça de Deus, para destruir aqueles que se levantam contra Ele. Nós, por pura graça, pelo sangue de Cristo, nós somos redimidos e propiciados. E finalmente, essa palavra aqui que domina toda a passagem, a justiça de Deus, justificados, etc., Paulo agora se move para a linguagem do tribunal, para lembrar que nós não apenas fomos resgatados do mercado de escravos, nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos a Jesus. Todo o nosso pecado foi apagado e não ofende mais a majestade divina, mas, positivamente,
ao crermos em Jesus, o Deus que é justo nos torna também justos, completamente justos. E a gente vai trabalhar um pouco mais semana que vem, mas o ponto aqui que Paulo quer destacar é que por pura graça, aqueles que eram contra Deus se tornam agora a favor de Deus. Não por algo que eles tenham feito, mas porque o que Cristo fez na cruz concede justiça positiva a essas pessoas, como se elas nunca tivessem pecado jamais. Aqueles então que creem em Jesus são considerados homens e mulheres completamente justos, completamente retos, santos, não pelo seu comportamento, não pelo que eles fizeram ou deixaram de fazer, mas por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. Mais uma vez, semana que vem nós vamos voltar a esse ponto. Mas o que Paulo quer destacar aqui é que nesse drama do Gólgota, Deus permanece justo e Ele agora concede a sua justiça para nós. O problema foi resolvido pelo próprio Cristo, não pela gente. Não sei se você consegue captar o ponto aqui, mas o que Paulo quer lembrar, ao falar da justiça de Deus que é mediante a fé, ao Deus que é justo justificador, a justificação que nós recebemos por causa de Cristo pela fé somente, a ideia que Paulo quer comunicar a nós aqui é que nós somos vistos por Deus como pessoas completamente justas, retas e santas, não pelas nossas obras ou supostos méritos, mas pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. Nós vamos continuar lutando com o pecado, nós vamos continuar lutando com aqueles resquícios da nossa velha natureza, mas agora somos vistos por Deus, por causa do sacrifício de sangue de Jesus Cristo, como pessoas que têm um novo status, justos, e justos pela fé somente. O nó é desfeito, o problema é resolvido. Como é que homens e mulheres pecadores podem vir a ter amizade com Deus, podem ter uma relação de comunhão com Deus vivo, com o Criador do Universo? Como homens e mulheres podem receber o amor que vem de Deus desde toda a eternidade? Somente por meio de Jesus Cristo. Mas não o Cristo das caricaturas que nós temos na TV e por alguns mestres, mas nós somos reconectados com Deus e desfrutamos do amor divino e da graça divina por causa do sacrifício de Jesus, do sangue que Jesus derramou na cruz, na morte real que Jesus provou no meu lugar e no seu lugar, no lugar de piores pecadores, e que quando nós cremos somente em Jesus, confiamos somente em Jesus, nos garante justiça, redenção e propiciação. Nos garante um novo status de homens e mulheres completamente justos e retos. Nos garante que não pertencemos mais a nós mesmos nem ao diabo, pertencemos somente a Cristo. Nos garante que todo nosso pecado já foi perdoado na cruz, foi coberto pelo sacrifício da cruz. Aquele que era contra nós, agora é por nós. Aquele que era nosso inimigo, agora é nosso Pai amado. Aquele que tinha desprazer por conta da nossa existência, agora é a nosso favor por causa do sacrifício de Jesus Cristo, recebido, verso 25, mediante a fé. Aí a última palavra aqui no verso 25, final do verso 25 e verso 26, que significa essa tolerância, ou, como a gente pode melhor traduzir, essa paciência divina. Significa que o que Cristo fez na cruz, no Gólgota, daquele sacrifício horroroso que Ele assumiu no meu lugar, no seu lugar, em meu favor, no seu favor, a obra de Cristo é tão poderosa, que ela tem eficácia não só prospectiva, para o que vem avante, mas também retrospectiva para o que vem, o que aconteceu anteriormente também. Como Paulo vai mostrar para a gente em Romanos 4, todos os grandes homens, todas as grandes mulheres do Antigo Testamento foram salvas pelo sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é tão poderoso, que Cristo, que foi morto desde antes da fundação do mundo, Cristo, entregue em algum momento, em 33 depois de Cristo, oferece um sacrifício tão poderoso, que esse sacrifício também é um sacrifício de redenção, de propiciação, de justificação, mesmo por aquele que veio antes dele, que existiu antes dele, mas que confiou na sua vinda. A gente aprende isso em Hebreus capítulo 11, Galeria dos Heróis da Fé. É mencionado ali Abraão, Raabe, Sansão, Jeú, tantos outros ali são mencionados em Hebreus capítulo 11,
E o autor de Hebreus vai concluir o capítulo 12 dizendo que Cristo foi o autor e consumador da fé de todos aqueles grandes heróis, que eram tão falhos, ou talvez até mais falhos e pecadores do que a gente aqui. Então, em outras palavras, quando o texto diz que na sua paciência Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, o que Paulo quer lembrar é que esse sacrifício que Cristo fez no começo do primeiro século depois de Cristo foi tão poderoso, que cobre não apenas o nosso pecado, não apenas nos redime do pecado, não apenas nos justifica diante de Deus, mas faz isso também com aqueles que vieram antes da encarnação e da vida e da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Samuel, Davi, todos eles foram salvos por Jesus Cristo antes da própria encarnação de Jesus Cristo. Todos eles também provaram a redenção, a propiciação e a justiça que há em Jesus Cristo. Em última instância, e queria destacar o parágrafo seguinte aqui, eu vou ler esse parágrafo porque ele é muito importante. O ensino do Novo Testamento, presta atenção, é absolutamente uniforme ao afirmar que é Deus quem propicia, expia, satisfaz e reconcilia. Nenhum desses atos parte do homem. O próprio Deus, o agente ativo e originador da graça. Porque uma igreja que quer ser evangélica tem que, de fato, afirmar que somente o Cristo é o Salvador. Porque em Cristo Deus fez tudo que nós precisamos para nos conectar com Deus. E a gente não encontra esses tesouros, redenção, propiciação, justificação, em nenhum outro que não Jesus Cristo. Ele, de fato, é o nosso Salvador. A gente celebra Jesus Cristo, a gente anuncia Jesus Cristo, a gente chama pessoas a ter fé não em Tiago ou em mim, não em vestimentas, não no que a gente come ou deixa de comer, ou bebe e deixa de beber, não na igreja, mas a gente chama pessoas a crer e confiar somente em Jesus Cristo. A razão de ser nossa comunidade, Igreja da Trindade, Deus que se satisfaz a si mesmo na cruz, o Deus que aplaca a si mesmo na cruz, nossa razão de ser é colocar Cristo diante de homens e mulheres e chamar pessoas à fé em Jesus Cristo, nosso propiciador, redentor, justificador. Jesus fez tudo o que a gente precisa para entrar em comunhão com Deus e que exige só a fé da gente. E a fé não é nada. É simplesmente estender mãos para Deus e dizer, olha, não tem nada aqui. Ó. Tudo que eu preciso está na cruz de Cristo. 4 aplicações aí para a gente meditar. Primeira aplicação, nós somos chamados a crer em Jesus Cristo. Crer nessa boa nova de que somente Cristo é que nos salva. Ele é, de fato, o Evangelho. Como a gente tem frisado aqui praticamente desde o começo de nossas reuniões, desde outubro do ano passado. Cristo é o Evangelho. Cristo que se dá pelo nosso pecado, o Evangelho. Cristo que morreu na cruz, no Gólgota. Cristo que sofreu uma morte excruciante, uma tortura horrorosa em meu lugar e seu lugar, em nosso favor. Ele é o Evangelho. Porque o que ele assegura para quem crê nele é justiça, propiciação e redenção. Então coloque fé em Jesus Cristo. Descanse em Jesus Cristo. Se você não tem fé, implore para que Deus mesmo suscite fé em seu coração. Se colocar fé em Jesus é tão exaltado, tão complicado, então clame, Deus, abre meu coração, me ajuda, me move, eu quero colocar fé em Jesus, eu estou cansado dos falsos ídolos que a vida coloca diante de mim, eu estou cansado de remar contra a maré, está pesada a minha vida, me dá fé. Deus vai te dar fé. Deus vai suscitar fé em seu coração, para você descansar somente em Jesus Cristo. Não importa aqui o tamanho da sua fé. Mesmo a fé, mãos tremendo, joelhos batendo, uma fé claudicante, essa fé é suficiente para que você receba todas as graças que vêm da cruz para nós, justiça, redenção e propiciação. Então, creia no Evangelho, coloque sua fé em Jesus, que é o Evangelho, como a gente costumava cantar, em nada põe a minha fé, somente na graça de Jesus. Então, coloque sua fé em Jesus, na sua graça, descanse nele. Há uma frase de Lutero, já que a gente está celebrando os 500 anos da Reforma, olha uma frase bem legal, evangelística de Lutero aqui. Portanto, meu querido irmão, aprenda a Cristo e aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda esperança em si mesmo, e diga, Tu, Senhor Jesus, és minha justiça e sou teu pecado. Tomaste em ti o que não era e deste-me o que não sou. Coloque fé em Jesus. Descanse nele.
Eu te garanto que se você fizer isso, você não vai apenas experimentar essas bênçãos que Paulo descreve para a gente aqui, mas você vai ter suprema alegria, contentamento de verdade, prazer que o mundo não tem como roubar, à medida que você descansa em Jesus e crê somente em Jesus. Segundo ponto, louve a Deus pelo Evangelho, louve a Deus por Jesus Cristo. Como a gente aprende em Romanos 1, 2 e 3, Deus não precisava salvar nenhum de nós. Deus permaneceria completamente justo se mandasse a todos nós para o inferno juntos. E o surpreendente é que diante do tribunal divino, a gente reconheceria a justeza de Deus e a gente iria para o inferno dando louvor e glória a Ele, porque o juízo dele seria reto. Deus não tinha nenhuma razão para salvar a gente em nós mesmos. Deus não tinha nenhuma obrigação para salvar a gente, mas Deus se moveu para salvar-nos e salvar os piores pecadores. A gente está aqui porque foi esperto, porque escolheu a Deus, porque a gente tomou a decisão por Jesus. Não, a gente está aqui porque Deus se agradou em derramar graça sobre os piores pecadores que havia nessa cidade. Por isso que a gente está aqui. Então a gente tem que louvar e celebrar Deus. Como o Dr. Shedd colocou para minha turma tantos anos atrás, mais de 20 anos atrás, quando a gente começa a entender o que Jesus fez na cruz, e ele está expondo Efésios capítulo 1, a gente entraria para um lugar de culto pulando e celebrando. Como um gol do nosso time no último minuto, que dá o campeonato para o nosso time. Deus nos salvou por meio de Jesus Cristo, pelo derramamento de sangue de Jesus Cristo. Ele não apenas salvou a gente, ele redimiu, propiciou e justificou. Ele nos tornou novos homens e novas mulheres. Aquela crise da autoimagem, quem que nós somos? Quem que eu sou? Ela acabou. Agora nós estamos em Jesus. Nós somos justos em Cristo, nós somos redimidos em Cristo, nós somos propiciados em Cristo. A gente tem que louvar e celebrar. A gente tem que cantar e louvar. E como a gente vai fazer isso daqui a pouco, aí lembro da Maritza, né? Eu fui falar com o Ruth para separar o hino e falei, o hino sua mãe pediu para a gente bater palma. A gente tem que cantar. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus que venceu. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus que venceu. Toda glória e honra pertence somente a Jesus, pois sua obra foi plena, completa, gloriosa na cruz. A gente não faz nada. Deus fez tudo em Cristo. Terceiro ponto aqui. A gente tem que meditar nessa mensagem. E a ideia bíblica de meditação não é ficar elucubrando e fazendo pensamentos e tentando escrever tratado. A ideia bíblica hebraica é mais simples, é de ruminar. Então, quem veio da roça lembra das vaquinhas ruminando, né? O gado ruminando o campo, mastigando a grama ali, ou a comida que era dada para ele. Nós somos chamados a ruminar essa mensagem. Caminhar com ela todo dia. Não é obra demoníaca que determina quem nós somos mais. Não é nosso pecado, mesmo o pecado atual, que determina quem nós somos. Nós somos novos homens, novas mulheres, se cremos em Jesus Cristo. Nós, Paulo vai dizer isso em Romanos 5, fomos reconciliados com Deus. A morte passou. Nosso pecado passou. A ação demoníaca passou. Nós agora estamos em Deus por meio de Jesus Cristo. Nós vivemos e nos movemos em Deus por meio de Jesus Cristo. Nós disputamos comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus é nosso tudo. Ele é o nosso grande tesouro. Nosso conforto, todo o nosso conforto da vida e da morte. A gente tem que trazer isso dia a dia em nossa mente, em nosso coração. A gente tem que caminhar com Jesus dia após dia. E, para nossa vergonha, eu citei isso na Conferência da Fiel essa semana, conversando com editores de Vida Nova, Shedd, Fiel e Agnus. Os livros que menos vendem no Brasil, livros evangélicos, são livros que falam de Jesus Cristo. Alguém até brincou, um dos editores falou assim, olha, você quer que um livro fracasse de vendas? Então, bote a imagem de Cristo na capa, especialmente Cristo crucificado, ou destaque Jesus na capa. O livro não vende. Vai ficar 4, 5 anos ali nos purões da editora e não vai vender, depois a editora tem que fazer uma queima para ver os livros baratinhos. Você escreve um livro sobre o Espírito Santo, ou procura livros sobre o Espírito Santo, vai ter muitos nas livrarias, livros ortodoxos, outros nem tanto, outros até heréticos ali na livraria, mas procura livros sobre Jesus, sobre a humilhação e exaltação de Cristo, sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário, sobre sua morte vicária e substitutiva, no meu lugar ou no seu lugar. Você não vai encontrar. Ou vai encontrar um perdido no meio de vários, já amareladinho, talvez com a capa um pouco amassadinha,
nós precisamos remar contra a maré. Se a gente quer de fato ser uma igreja relevante, a gente tem que meditar em Cristo Jesus. A gente tem que saborear o nome de nosso Salvador em nossas bocas. Ele que tem que determinar o nosso paladar. Cristo é nosso tudo. Ele é nosso Salvador. Ele nos comprou pelo seu sangue. Ele nos propiciou pelo seu sangue. Ele nos justificou pelo seu sangue. Só nele está nosso conforto, só nele está nossa alegria, nosso contentamento, nosso prazer. Por último, a gente tem que repudiar aquilo que é do Evangelho. Gente, eu vou citar o Lutero daqui a pouco. Eu citei essa semana, foi bem engraçada a reação das pessoas pela linguagem fofinha de Lutero. E ele não estava para brincadeira. Vou citar daqui a pouco o sermão que ele pregou nas vésperas do Natal sobre São Estevão, primeiro mártir da igreja. Mas, gente, para que perder tempo com homens e mulheres que estão falando de religião, mas não de Jesus Cristo morto e crucificado pelos nossos pecados? Para que gastar tempo com esse tipo de pessoa? Parar na televisão só para fazer apologética, só para depois ficar comentando? Puxa, perder tempo. Basta entreter. É até melhor. Mas repudia aquilo que não é evangelho. Aquilo que não é evangelho está debaixo da maldição divina. Em Gálatas, capítulo 1, versos 1 a 9, Paulo vai dizer que quem mudar essa mensagem que nós estamos ouvindo sobre ela aqui, esse cara é maldito. Quem achar que, tudo bem, Cristo fez alguma coisa importante na cruz, mas a gente precisa fazer mais alguma coisa, esse cara é maldito. Não importa se é um anjo vindo do céu, não importa se é outro mestre, não importa se é apóstolo, não importa se Paulo, na hora mesmo, mudar a mensagem, a gente tem que repudiá-lo porque ele foi colocado debaixo de maldição ao mudar a mensagem da exclusividade, da suficiência do que Cristo fez, de quem Cristo é, do que Cristo nos dá. Então a gente, em último lugar, é chamado a repudiar aquilo que não coloca Cristo crucificado diante de nós, aquilo que não magnifica o nosso único Salvador. Então, a gente termina com um pedaço aí do sermão de Lutero. Antes, ele vai dizer que a gente precisa reparar que geralmente os raios caem nas agulhas das igrejas católicas. Ele vai dizer que os raios caem naquelas agulhas, destruindo o campanário das igrejas, porque Deus está irado com o que é feito dentro daquelas igrejas católicas. Aí ele arremata aqui. E o que ele está falando aqui não tem vista só católicos. A gente pode aplicar muitos pregadores evangélicos que falam de outro fundamento que não Jesus Cristo. Olha só. O guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho, e o bordel não é tão ruim assim como a igreja do falso pregador. Isso surpreende? Lembre-se de que a doutrina do falso pregador não causa nada mais que dia a dia desviar e violar almas recém-nascidas do batismo, cristãos jovens, almas tenras, noivas virgens e puras, consagradas a Cristo. Considerando que o mal é feito espiritualmente, não fisicamente como num bordel, ninguém observa, mas Deus está incomensuravelmente descontente. O guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho, e o bordel não é tão ruim assim como a igreja do falso pregador. Que nossa fé seja posta somente em Jesus Cristo. Que dia a dia a gente cresça em fé em Jesus Cristo. Que momento após momento a gente saboreie a redenção, a propiciação, a justificação, a reconciliação que vem a nós por Jesus Cristo. Que Ele de fato seja o centro da nossa fé, que a gente viva e morra só por Jesus Cristo. Vamos orar. Deus, Tu és 3 vezes santo, Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, não existe outro que não o Senhor. Tu que também te revelas como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, o Deus uno e trino. Nós nos prostramos diante de Ti, da Tua majestade. Nós reconhecemos nosso pecado, nossa miséria, nossa iniquidade. Nós reconhecemos que somos mendigos e somos pó e não temos bem nenhum em nós. E louvamos o Teu nome, ó Deus trino e uno. Louvamos Teu nome 3 vezes santo, 3 vezes bendito, porque o Senhor, num pacto de graça e de misericórdia, ó Deus, determinou-se dar a si mesmo em nosso lugar e em nosso favor na pessoa de Jesus Cristo. Nós celebramos Jesus, o Cordeiro de Deus, a porta, o caminho, a verdade, a vida, o bom pastor, o nosso sacrifício, o Cristo que foi glorificado na cruz do Calvário, foi moído no nosso lugar e em nosso favor, foi destruído e morto em nosso lugar e em nosso favor,
Isso foi o Senhor mesmo que fez. Nos surpreende, nos encanta e nos maravilha. Ó Deus, recebe nosso culto, nosso louvor, nossa adoração. Suscita em nós fé. Se há aqui entre nós amigos e amigas que ainda não têm fé em Jesus Cristo, ó Deus, nós imploramos, concede teu Espírito Santo para esses, que eles venham descobrir toda alegria, toda paz, todo contentamento que só há em Jesus Cristo. Para nós aqui que já temos fé, ó Deus, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos dia a dia a experimentarmos mais Jesus, a caminharmos mais com Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, dia a dia a descansarmos em Cristo, no perdão, na graça gratuita que vem dele, na justiça que vem dele, na propiciação que vem dele. Ó Deus, sobretudo, ajuda-nos, prepara-nos já aqui e agora para louvarmos Cristo por toda a eternidade. Ó Deus, coloque em nosso coração amor por Jesus, devoção por Jesus, lealdade a Jesus. Se for possível, se for da tua vontade, que alguns dentre nós aqui venham a provar os sofrimentos de Cristo, imitando Cristo da forma mais profunda. Ó Deus, ajuda-nos a caminhar crendo e confiando somente em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É por meio dele que nós oramos. Amém.